galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos continuem bem, que seus familiares, que seus amigos continuem bem, todo mundo em casa, e deixa com a gente dos Simples Cursos que a gente faz de tudo para que vocês não percam o ano de vocês, para que vocês não atrasem o ano de vocês com relação aos estudos, beleza? Mais uma vez, eu aqui, Thiago Vieira, Cavaco, estou para mais uma aula no canal do Simples e hoje eu vou falar sobre matemática, sobre razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro, vamos ver o que é uma razão. Olha só, razão é uma divisão entre duas grandezas. Então quando a gente fala a razão entre A e B, eu quero saber a divisão de A por B, ou seja, A dividido por B. O que seria então uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, se eu tenho uma razão A sobre B e eu tenho uma razão C sobre D, na hora que eu igualo, eu tenho uma proporção. Por quê? A gente costuma ler essa igualdade entre essas duas razões aqui como A está para B, da mesma forma que C está para D. Ou seja, é uma proporção. Ok? Propriedade das proporções. Gente, quando eu tenho A sobre B igual a C sobre D, isso também vai ser igual a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores e também vai ser igual a subtração dos numeradores dividido pela subtração dos denominadores. Isso é uma propriedade que vocês podem usar durante a resolução de exercícios. Isso costuma ajudar muito, principalmente aqui, ó, quando a gente quer fazer uma divisão proporcional a determinados números. Ok? De onde é que vem essa propriedade? A gente pode entendê-la pelo Teorema de Tales. Olha só, se eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, eu peguei três retas paralelas cortadas por duas transversais, essas transversais vão determinar, as paralelas vão determinar nas transversais segmentos, ó, A e C, e esse segmento daqui, e aqui na outra reta transversal B e D, que esses segmentos são proporcionais. Ou seja, A está para B, assim como C está para D. Mas se eu quisesse pegar esse segmento todo, isso seria A mais C, que está aqui, ó. Isso está para esse segmento todo, que é B mais D. Se eu pegar um tamanhozinho daqui correspondente a C e imaginar ele aqui dentro de A, se tudo isso é A, esse pedacinho é C, esse pedacinho que vai sobrar aqui é A menos C. Na hora que eu traço uma reta paralela passando por esse ponto aqui, que foi determinado por essa operação que eu fiz, A menos o C, essa reta paralela vai encontrar a outra transversal aqui, exatamente num ponto determinado por B menos D. De boa? É só proporção. O Teorema de Tales ele ajuda muito a entender isso daqui. Uma outra forma de você perceber isso é analiticamente, algebricamente. Você vai lá e faz as contas. Por exemplo, se eu pegar essas duas igualdades daqui, ou primeiro essas duas, a gente vai ter A vezes D é igual a C vezes B. Se eu fizer o produto dos meios pelos extremos aqui, eu vou chegar na mesma coisa. A vezes D é igual a B vezes C também. Se eu igualar essas duas aqui e fizer o produto dos meios pelos extremos, eu também vou chegar na mesma coisa. A vezes D é igual a B vezes C. Então, quando a gente tem isso, a gente pode igualar também a isso e também a isso. Ok? O que são grandezas diretamente proporcionais? Aqui vocês têm que tomar cuidado, porque muito aluno, quando eu pergunto isso, a primeira resposta é: quando uma cresce, a outra cresce. Falso. Errou feio, errou rude. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho que a função y é igual a x ao quadrado, na hora que x cresce, pensando só nos valores positivos de x, o y vai crescer também, mas não vai crescer de forma diretamente proporcional. Por exemplo, quando x igual a 1, o y vai ser 1, que é 1 ao quadrado. Quando x igual a 2, o y vai ser 4. Ou seja, a gente dobra o x e o y está quadruplicando. Então, a ideia de ser
diretamente proporcional é o que acontecer com uma variável vai acontecer da mesma forma, na mesma proporção com a outra variável. Beleza? Uma maneira da gente resumir isso, pensando em duas grandezas que são sempre positivas, é quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. E aí, uma forma da gente definir isso matematicamente é quando a razão entre essas duas grandezas é constante. Ok? Aí, ou a gente representa como y sobre x igual a k, ou passa o x multiplicando y igual a k vezes x. O gráfico dessas duas variáveis daqui seria uma reta passando sempre pela origem. É por isso, gente, por exemplo, que lá em gases, quando vocês estão estudando na física ou na química, a temperatura sempre tem que estar na escala absoluta, porque a pressão e o volume só vão ser diretamente proporcionais à temperatura se estiver na escala Kelvin. Se estiver na escala Celsius, uma vai crescer e a outra vai crescer também, mas não vai ser de forma proporcional. Ou seja, se você dobra a temperatura na escala Celsius, a pressão ela não vai dobrar necessariamente. Agora, se você dobra a temperatura na escala Kelvin, com certeza a pressão vai dobrar. Lógico, caso o volume seja constante. Da mesma forma, se a pressão for constante, na hora que você dobra a temperatura, você dobra o volume também. Desde que a temperatura esteja na escala Kelvin. Ok? E aí, se eu tenho dois pontos quaisquer, x1, y1 e x2, y2, eu tenho que y1 sobre x1 é igual a y2 sobre x2. E isso é igual a essa constante, que seria a nossa constante de proporcionalidade aqui. Grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma que os alunos costumam errar o primeiro, costumam errar o segundo. A vai ser inversamente proporcional quando uma aumenta, a outra diminui. Diminui na mesma proporção. Ou seja, se uma triplicar, a outra vai dividir por 3. Se uma quadruplicar, a outra vai dividir por 4. Ok? E aí, duas grandezas a gente define melhor, são inversamente proporcionais quando a multiplicação entre elas é uma constante. Então, em vez de ser divisão, a gente vai ter multiplicação. Y vezes x igual a k ou y igual a k sobre x. De novo, se eu tenho duas grandezas que elas são positivas necessariamente, isso vai dar um gráfico que é uma hipérbole equilátera. É esse gráficozinho daqui que a gente vê na física também, transformações gasosas, quando eu tenho uma isotérmica. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Na hora que a gente aumenta um, o outro diminui na mesma proporção. Ok? E aí, nesse caso, se eu separar dois pontos, eu não quis colocar aqui para não ficar muito pequeno no gráfico, mas se eu tiver dois pontos, x1, y1 e o outro ponto, x2, y2, a multiplicação y1 vezes x1 é igual à multiplicação y2 vezes x2, que é igual à nossa constante. Tranquilo? Para exemplificar, vamos dar uma olhada numa questão, aliás, em dois tipos de questões que são as que costumam mais cair, que é a gente fazer divisões de um determinado valor de forma proporcional a alguns números ou de forma inversamente proporcional a alguns números. Então, primeiro exemplo, de forma proporcional. Eu quero dividir 1.200 de forma proporcional aos números 2, 3 e 7. Como a gente viu, grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é um valor constante. Então, se eu quero dividir, eu vou ter vários valores, no caso x, y e z, que são as quantidades que eu vou dividir, e essas quantidades são proporcionais a 2, a 3 e a 7. Se essas quantidades x, y e z são proporcionais a 2, 3 e 7, eu posso escrever que x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 7. E, usando aquela propriedade lá que a gente viu no quadro passado, que isso também é igual à soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores, eu tenho que essa soma aqui, ó, x mais y mais z, é exatamente igual aos 12.000. Porque eu não vou pegar 12.000 e dividir em três partes, que eu chamei de x, y e z. Então essa soma é igual a 12.000. A soma dos denominadores vai dar 12. 12.000 dividido por 12 é igual a 1.000. Isso daqui, gente, já é o k. Lembra que eu falei que a razão entre as grandezas é constante? É um k? Então, se x sobre 2 igual a 1.000, que é o nosso k, é porque x é igual a 2.000.
Se y sobre 3 igual a 1000, y igual a 3000. E se z sobre 7 igual a 1000, y igual a 7000. Tá aí 12.000 dividido em partes proporcionais a 2, 3 e 7, respectivamente. Tranquilo? Caso eu queira fazer uma divisão inversamente proporcional, a gente viu que duas grandezas são inversamente proporcionais quando a multiplicação entre elas vai dar uma constante. Então, eu vou dividir agora 8.200 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 7. Eu vou chamar essas partes de x, y e z novamente, e agora o que eu vou escrever é x vezes 2, y vezes 3 é igual a z vezes 7. Tudo isso é igual a constante. Aqui eu poderia ter igualado a uma constante também, só que é muito mais comum esse artifício daqui que a gente fez. Igualar a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Aqui, em inversamente proporcional, a gente costuma igualar ao k e a gente isola todas as variáveis e escreve elas em função desse k. Por exemplo, se x vezes 2 é igual a k, eu passo o 2 dividindo é porque x é igual a k sobre 2. Se y vezes 3 igual a k, é porque y é k sobre 3. Se z vezes 7 igual a k, é porque z igual a k sobre 7. Só que a soma x mais y mais z tem que dar 8.200. Só que, se eu escrevesse x mais y mais z igual a 8.200, eu teria uma equação e 3 incógnitas. Quando eu substituo tudo isso daqui em função de k, eu fico simplesmente com uma incógnita. Uma equação, uma incógnita. Aqui a gente descobre o valor de k, vai dar 8.400. E aí substitui esse valor de k em cada uma das expressões das variáveis. Então x é k sobre 2, 8.400 sobre 2 vai dar 4.200. Mesma coisa para o y, mesma coisa para o z. Tranquilo? Bom, a aula de hoje foi curta, é um tema que costuma cair com uma certa frequência no Enem, então é bom vocês darem uma olhada nas questões. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, essas coisas todas. Vou repetir todo o final de vídeo porque é importante vocês darem esse feedback pra gente saber se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Tranquilo? Valeu, galera!